como já foi apresentado, meu nome é Adroaldo, sou engenheiro civil, estou na Macaferri há 17 anos e hoje vim aqui para falar um pouquinho das nossas soluções, do que a gente tem aí disponibiliza no mercado. Tá? Eu vou falar mais dos gabiões, que é a principal solução, tá? Mas tem outras soluções também que eu vou abordar. Então, algumas eu vou falar um pouco menos, né? Mas só falando aí dos gabiões, que é a principal solução, então, que eu vou mais abordar aqui no caso. Primeiramente, um vídeo só institucional falando da empresa, né? A forma de atuação dela no mundo, né? É uma multinacional, então já inicio com esse vídeo. Está sem áudio? Bom, mas é um vídeo aqui que está mostrando aqui a Macaferri no mundo, como ela iniciou, aonde ela começou, a forma que ela se iniciou, né? Através de uma escola de ferreiros, né? Porque Macaferri significa aquele que bate o ferro, esse é o significado, né, do nome, é um sobrenome, então, né, uma família italiana que teve início em Bolonha, na Itália. Então, desde lá é que a Macaferri, então, dá sequência à atuação no mercado, né, no mundo todo. No Brasil, a Macaferri já está aqui desde na década de 70, ela se instalou no Brasil, e hoje atua, né, na América Latina, nos 5 continentes ela atua, né, no mundo todo. Então, desenvolvendo as soluções, ajudando a resolver problemas, né, problemas de infraestrutura, problemas de obras, porque assim, ela desenvolve as soluções, fornece, né, mas depende da demanda também, a gente pode investir, pode acabar fazendo pesquisas, né, para atender aí as diversas situações que podem ocorrer. Então, de maneira geral, né, no mundo todo, aí a Macaferri atua com soluções aí desde proteção contra a queda de rochas, vários tipos de muros de contenção, uma linha grande de geossintéticos, né, para reforço de pavimento, para muros de contenção, para reforço de aterro sobre solo mole também. Então, assim, a empresa atua pensando muito também no meio ambiente, na questão de sustentabilidade, né? Então, as soluções têm que ser soluções aí que atendam essa questão também, né? O apelo ambiental, que é bastante importante. Como eu falei, né, em Bolonha, na Itália, é a sede, e no Brasil ela fica em Jundiaí, São Paulo. Primeira fábrica, né, como foi apresentado ali antes, ela surgiu em 1893, através de uma obra, uma primeira demanda de engenharia, né, foi na margem de um rio, margem do rio Reno. Então lá ocorreu lá um rompimento da margem e a Macaferri foi chamada para auxiliar então nessa obra. Até aquele momento ela não trabalhava na área de engenharia, né? Ela iniciou com uma escola de ferreiros, mas essa primeira obra então ela industrializou o famoso gabião, né? Que o conceito do gabião ele existe há muito tempo. Existe aí tem indícios do uso do conceito do gabião, né, que é um invólucro, né, que envolve pedras, blocos de tamanhos menores, né? Esse é o conceito da solução, o conceito do gabião. Então esse conceito tem indícios de uso há mais de 7.000 anos. Então o que a Macaferri fez, ela industrializou esse sistema e desde então vem atuando aí no mundo todo. A presença, né, nos 5 continentes, a América Latina tem um destaque, né, mundial, que é coordenado aqui pela sede, né, de Jundiaí. Aqui é uma imagem, então, do escritório central da fábrica, né, que fica em Jundiaí, São Paulo. A nossa forma de atuação ela é regionalizada, então a gente tem engenheiros que atendem cada estado. No caso, a região sul
tem um escritório que atende Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Eu atendo Santa Catarina, ou quase toda ela, né? Até início do ano eu atendia todo o estado, agora eu fiquei do meio oeste para cá, né? E aí tem um outro colega que atende lá oeste de Santa Catarina, oeste do Paraná. E aí mais um colega que atende Paraná e outro que atende Rio Grande do Sul. Como é que é a nossa atuação, a nossa forma de trabalho? A gente tem uma equipe grande de profissionais, de engenheiros, que atuam ajudando em projetos, ajudando em obras, ajudando desde o desenvolvimento da solução até a etapa final, que é a obra, né? Então, a Macaferri é uma indústria, né? Ela ganha dinheiro vendendo as soluções, mas são soluções técnicas, então tem que ter o conhecimento técnico para poder indicar, poder discutir, né, com os projetistas, com os profissionais da área, as soluções, né, aonde devem ser aplicadas, como elas se comportam, né? Então, eu tenho que ter o conhecimento técnico para poder ajudar e auxiliar, né, na hora de tá dimensionando, tá indicando aí uma alternativa, tá? Temos uns materiais técnicos que estão disponíveis no site da Macaferri, vocês podem ter acesso, é só entrar e buscar, né? Tem a área de downloads, são materiais interessantes, né, para a área, né? Também softwares que estão disponíveis, é só acessar também, fazer o link, instalar no seu computador, softwares para dimensionamento de muros à gravidade, com os gabiões, softwares para dimensionamento aí de muros de contenção em solo reforçado, também análise de taludes, né, estabilidade de taludes, software para proteção aí de canais, né, revestimento, ele analisa ali o revestimento que vai ser utilizado dentro das nossas soluções, né, e software para verificação de proteção contra a queda de rochas, né, taludes rochosos. Então, a gente fornece os softwares e a gente dá um apoio também, né, um apoio no detalhamento também das soluções, no dimensionamento, né, e temos outros materiais ali disponíveis. As soluções que a gente aplica, né, que a gente fornece no mercado, elas têm que ter um controle de qualidade, né, até para a gente poder fornecer para o mercado aí algo confiável, né. Então, todas as soluções que a gente tem passam por análises, né, por ensaios, as telas de dupla torção, os geossintéticos, né, todos eles são ensaiados aí para ter garantia do que a gente está colocando aí no mercado, está fornecendo, né, para o cliente também ter tranquilidade aí na hora de aplicar. Aqui um apanhado geral, né, de todas as soluções, falar brevemente aqui, né, o que a gente tem, né, aonde podem ser encontradas, aonde podem ser aplicadas. Como a Macaferri é uma multinacional, então essas soluções aí vocês podem encontrar em outros países, né? Mas aqui no Brasil temos aplicação de quase todas elas, né? Então, temos soluções aqui para proteção contra a queda de rochas, né, revestimento aqui com telas, barreiras rígidas, barreiras dinâmicas, né, para aplicação aqui, para proteção também, né, contra queda de blocos, muros de contenção, então, à gravidade, os gabiões, muros em solo reforçado, geossintéticos aqui para aplicação em pavimentos, para drenagem, para reforço de pavimento, reforço de base de pavimento, reforço de aterro sobre solo mole, outros tipos de muros temos também, temos algumas soluções para área ambiental, como geomembranas, geotêxteis, né, que são utilizados aí mais na área ambiental mesmo, outros tipos de muros, revestimento de canais, revestimento aqui de escadas de dissipação de energia. Então eu vou abordar aqui praticamente todas de forma sucinta, tá? Não vou entrar muito no detalhe, até porque demandaria muito tempo, né? Então a gente vai entrar aqui na maioria delas e falando, apresentando as soluções, tá? Essas soluções a gente divide em duas famílias.
Uma família é a família em malha hexagonal de dupla torção, onde foi desenvolvido aí várias soluções, né, com essa tela, e os geossintéticos. Então, com a malha hexagonal de dupla torção, a gente tem diversas soluções, né? A principal delas são os gabiões. Aqui vocês podem ver uma imagem de um gabião tipo caixa, né? Um gabião prismático, com profundidade de 1 metro, 1 metro de altura, 2 metros aqui de comprimento. Esse é um tamanho padrão aqui de uma caixa, né, de gabião. Que a primeira obra, né, foi com esse conceito, mas hoje está bem diferente, né? Desde a tela, tanto o formato quanto o desempenho, mas é o mesmo conceito, né? Essa obra existe ainda, né? Essa primeira obra aí em Bolonha, ela ainda existe. Caso alguém tenha interesse em conhecer, ela, claro que não vai estar a tela lá bonita, lá intacta, né? Não, porque já se passou mais de 100 anos, então, mas ela existe. E a tela de dupla torção, ela é bem importante aqui no uso dos gabiões, porque ela tem uma função aqui diferenciada, né, comparando então com a simples torção. A dupla torção, ela vai trabalhar como um nó, então caso chegue a romper um fio aí dessa tela, não vai abrir a tela por completo, né, como no caso de uma tela de simples torção, tá? Então, essa dupla torção aqui, ela acaba redistribuindo as tensões e não deixa a malha se abrir. Essa é a principal função aí da dupla torção, né? Ela distribuir as tensões. Uma imagem aqui de um gabião, né? A vista frontal dele, né? Vocês podem ver as pedras aplicadas, as caixas, né? As divisórias. Então, vou falar um pouquinho aqui do desempenho das aplicações. Com essa tela de dupla torção, a gente tem soluções aqui na área de geotecnia, na área hidráulica e na área de queda de rochas, né? Todas elas com essa base, né? Com esse tipo de tela, tá? A segunda família, que são os geossintéticos, né? A gente também tem com várias aplicabilidades, né? Vários tipos de aplicações, né? Que aqui nessa imagem a gente pode ver os principais, né, que a gente tem hoje são as geogrelhas, geocompostos aqui para drenagem, os geotêxteis, tecido e não tecido, geomantas e as geomembranas aí para a área ambiental, né, para a impermeabilização. Como vocês viram, né, a maioria das soluções elas estão ligadas à geotecnia, certo? Então, vocês podem ver ali que a gente tem que ter um conhecimento das soluções para poder aplicar, né, indicar qual é a solução mais adequada. Então, falando aqui de instabilidade de taludes, né, a gente tem que entender o processo que ocorre, ou a ruptura, ou o que pode vir a ocorrer, para indicar a melhor alternativa, a melhor solução. Então, por isso que a gente tem diversas soluções, né, tentando abranger aí a mais diversos tipos de situações, né? Claro que a gente precisa saber, entender, e aí para poder utilizar e indicar em qual tipo de solução a ser adotada. Mas assim, começando por essa imagem, vocês podem ver, né, tem um talude, exposto aqui às intempéries, né? Então, quando ele fica exposto, ele está sujeito aqui, né, ao sol, à chuva, e se ele não tiver nenhuma proteção superficial, né, o que vai ocorrer? Ele pode causar uma erosão, e essa erosão aumentar, avançar e comprometer alguma infraestrutura próxima, né? Então, pensando nisso, né, em estabilizar esse maciço. Quando eu penso em estabilizar um maciço como esse, a primeira solução, ou a mais usual, seria um retaludamento, né? Mas o retaludamento ele tem algumas limitações também. Eu não posso simplesmente fazer um retaludamento
e achar que está pronto ali, está resolvido o problema, né? Então, se ele ficar exposto, o talude, sem um tratamento superficial, o que vai ocorrer? Vai ocorrer a erosão, né? Vai ocorrer aí pode danificar novamente ali o talude, né? Então, o processo de erosão ele pode ocorrer através da água ou através do vento, né? Os dois tipos aí de processos, né? E aí, conforme for ali a situação, né? Se for através da água ou através do vento, pode danificar e aí causar ravinas, né? Erosões maiores e comprometer o talude. Pensando nisso, né? Pensando em como eliminar esse processo erosivo, a gente tem que pensar, então, em uma proteção superficial. Proteção superficial pode ser aqui com uma vegetação, só que a vegetação também tem uma certa limitação, porque dependendo do caso, se a vegetação não tiver desenvolvido bem, né, pode vir uma chuva, né, uma chuva com intensidade maior e causar problema novamente, né? Então, também pensando nisso, a Macafé desenvolveu aqui as geomantas, né? A gente tem aqui uma geomanta, uma amostra de uma imagem aqui de como ela é, né? A geomanta é para aplicação superficial. Ela vai, como é que ela trabalha? Ela trabalha junto com a vegetação. Então, eu aplicando ela na superfície do talude, a vegetação se desenvolve, né? Eu tenho que ter uma aplicação, algum tratamento vegetal, uma hidrossemeadura, um plantio por coveamento, e ela vai trabalhar armando as raízes dessa vegetação, dessa forma que ela trabalha, né? Então a vegetação cresce, se desenvolve e arma a geomanta aqui arma essas raízes, né? Evitando assim o processo erosivo, tá? Então, essa uma alternativa, né, de resolver aqui um problema de um talude seria um retaludamento e um revestimento aí superficial. Mas, muitas vezes, a gente tem, né, algum problema, né, pode ter alguma limitação, né, como um limite de um terreno, uma faixa de domínio, alguma edificação, algo nesse sentido. Aí entra, então, a utilização de algum tipo de estrutura. Então, primeiro a gente analisa a situação, vê o que a gente tem que fazer, né? Se eu preciso ampliar uma rodovia, fazer um aterro, algo nesse sentido, né? Aí, e analisando então esse limite de construção, aonde é o que a gente deve fazer, né? Então, isso influencia na questão da solução a ser adotada, né? E na altura que vai ser utilizado, né? Então, nesse exemplo aqui dessa sessão, se eu quisesse ampliar uma rodovia, né, fazer uma terceira faixa, algo nesse sentido, depois eu penso num talude, né, e aí pensando aqui no limite de construção, aí eu entro com algum tipo de muro. E aí, nesse caso, entraria então a utilização do gabião, que o gabião ele é um muro de peso, né, um muro à gravidade. Quanto maior é a altura, maior vai ser a base, né, porque as tensões que o muro recebe, né, são distribuídas na base. Esse é o conceito aí do muro à gravidade. O gabião tipo caixa é o gabião mais comum, mais utilizado, né? Ele tem uma profundidade aqui de 1 metro, a altura dele é meio metro ou 1 metro, e o comprimento ele varia 1,5 metro a 5 metros. Então são tamanhos padrões, né? E dentro desses tamanhos a gente consegue aí definir a utilização aí de diversos tipos de muros, né, diversos tamanhos, né? E a função da tela é confinar as pedras, né? Confinar para que elas não saiam do local, né? Para que elas fiquem ali cumprindo a sua função. Como é que funciona a execução de um muro em gabião, né? O material ele chega dobrado, né, em fardos. E aí ele, na obra, ele deve ser transportado até o local onde vai ser utilizado. Lá, então, se monta as gaiolas, né? Tem a questão da montagem dela, ela já vem cortada, né? E aí na obra é feita a montagem, né? E as costuras. Então se faz a montagem das caixas, as costuras, né? As costuras em todas as bordas. E aí, na sequência, né, se instala no local onde ele vai ficar e aí se inicia o preenchimento.
Uma caixa ela deve ser amarrada uma na outra, tornando assim uma estrutura única, né? Uma estrutura monolítica. O preenchimento é feito então com o auxílio de um equipamento mecânico, só que não posso simplesmente jogar as pedras lá dentro e achar que está pronto, né? Então não funciona dessa maneira. Eu posso, com o auxílio de um equipamento mecânico, ajudar a encher, mas eu preciso de um operário que vá lá dentro da caixa e acomode as pedras, né? De maneira a fazer o travamento delas e eliminar o máximo de vazios aí possível. O tamanho das pedras aí tem que ser um tamanho maior do que a abertura da tela, né? Uma vez e meia, 2 vezes o diâmetro da abertura. A pedra tem que ser uma pedra com uma resistência mecânica elevada, né? Não pode ser um material friável. Geralmente é uma pedra britada, né? Material aí, um basalto, um granito, né? Material aí que tem uma durabilidade e uma resistência mecânica elevada. Então, o enchimento ele ocorre em 3 etapas, né? Eu faço o enchimento de um primeiro terço, aí depois o segundo terço. Primeiro terço coloco os tirantes, o segundo terço ele depois coloca os outros tirantes, né? Que vão unir aí a frente da caixa com o fundo e assim sucessivamente até chegar ao topo do muro, né? Então, nessa imagem vocês podem ver que um muro sendo executado, né? Então, se faz a instalação das caixas, as amarrações umas nas outras, o enchimento em etapas, e aí o aterro. O aterro deve ser executado junto com o muro. Então, essa é uma vantagem, né? Que a partir da caixa instalada, ele já está funcionando, eu não preciso esperar, né, a cura ou algo nesse sentido, né? Então, instalou, ele já está funcionando. A gente indica sempre a utilização de um geotêxtil atrás dos gabiões. É um geotêxtil que vai reter o solo e permitir a passagem da água. Então, nessa imagem, que seria sem o geotêxtil, né, se a gente não aplicar um geotêxtil, o solo vai penetrar aqui dentro das pedras e pode ocasionar algum recalque aqui do aterro, vai acabar colmatando, então, né, ali os vazios ali do gabião, né, e aí assim vai mudar as características. Então, para ele manter as características, é preciso aplicar um geotêxtil atrás dele, para que ele retenha, então, o solo, mas permita que a água passe, né? Permita, assim, ir aliviando, então, o empuxo hidrostático, né? A água vai acabar passando, né? Geotêxtil aplicado, e a água continua passando, assim, aliviando o empuxo. O dimensionamento é feito através do software Gawak Win. Até hoje à tarde a gente deu um mini curso aí para as pessoas que estavam interessadas em aprender a dimensionar. Esse mini curso a gente pode fazer novamente, né? Ou quem tiver interesse em utilizar algum software, a gente sempre está à disposição aí para apoiar, né? Para ensinar a utilizar. Então, o geotêxtil que a gente trabalha, a gente tem 2 tipos, que é o geotêxtil tecido e o não tecido. O geotêxtil tecido, né, como o nome já diz, né, os fios eles são entrelaçados em forma de tecido. Já o não tecido, os fios, as fibras, né, elas são unidas através de um processo de agulhamento. Esses geotêxteis eles têm características diferentes e aplicações diferentes. No caso do uso dos gabiões, é o não tecido. Só que também eu tenho que cuidar em qual geotêxtil utilizar, né, porque ele tem que ter uma resistência aí conhecida, né, um desempenho aí conhecido, né? Então tenho que saber qual é a escolha correta ali no caso dos gabiões. Alguns detalhes, né? Inclinação aqui na base dele, inclinação na face, isso vai ajudar na estabilidade e também melhora aqui na questão visual, né? Então é importante aí indicar essa inclinação aqui do muro. Se tiver um talude atrás do muro, altar-dós, né, é importante aí ter uma drenagem, né, uma coleta dessa água. Para muros acima de 4 metros, a gente precisa pensar na questão de distribuição das tensões e na questão de deformação do muro, né? E aí, então,
a gente analisando, muitas vezes eu preciso fazer um reforço aqui na frente, um degrau também, para que o dimensionamento aí seja da melhor maneira, né? Então, isso, o software aí ajuda a gente a fazer as análises, mas são questões ali que são importantes na hora da verificação de estabilidade. Se o solo tiver baixa capacidade de suporte, né, o gabião ele é uma solução bem interessante, porque ele aceita algumas deformações. Mas, claro, que dependendo da capacidade de suporte, né, às vezes é necessário fazer uma camada de reforço, né, da base do muro. Tenho que aplicar ali um reforço ali com uma camada de rachão, por exemplo, para daí poder apoiar o muro em cima. Mas mesmo que tenha algum recalque depois, né, claro que não é interessante que tenha recalque em muros, mas uma das características do gabião é ele ser flexível, então ele permite que ele trabalhe um pouco sem comprometer a estrutura. Então, diferente de uma estrutura rígida, né, que ela não pode sofrer nenhum problema aí que pode virar colapso, né? No caso dos gabiões tem essa característica bem interessante, né? Então, algumas características, ele é drenante, ele é flexível, né? Então, aqui falando da base, né? Então, a base, se for o caso que fazer um reforço, então, com rachão, e aí também é interessante utilizar um geossintético junto dessa camada de reforço. Um geotêxtil, um geotêxtil tecido ou não tecido, aí depende da necessidade, né? Se eu precisar fazer um reforço ou só uma separação entre camadas, né? E aí se aplica o gabião sobre ele, né? Então, essa é uma configuração, né? E aí eu tenho que lembrar que a distribuição das tensões, ela ocorre, né, com uma certa angulação. Então, eu não posso simplesmente prever uma substituição de solo na exata área onde vai estar a caixa, né? Eu tenho que prever uma substituição um pouco maior, né? Em função aí da distribuição das tensões. A gente sempre indica contrafortes. Contrafortes são caixas que são perpendiculares ao muro. Elas não entram na questão do dimensionamento do muro, mas são importantes. A função dos contrafortes é ajudar na drenagem, porque ele vai ficar dentro ali do aterro, vai melhorar a questão de tensão na fundação, porque vai ser uma área maior, e na deformação longitudinal do muro, né, ele vai ter um reforço, evitando assim deformação ali na extensão dele, né? Então são essas três funções aí do contraforte. Quando o gabião ele está em contato com a água, aí já tem uma preocupação a mais, né? Porque a água pode trazer muitos problemas, né? Então a água tem muita força, né? O atrito ali batendo o material aí na tela ou carreando o solo, né? E aí pode trazer aí problemas aí nos muros, né? Então nessa imagem acelerada aqui vocês veem uma água passando aqui num solo e ela vai causando a erosão aí das margens, né? Ela vai carreando material. Pensando na instalação de um muro onde tem a água, né? A gente tem que lembrar desse efeito, né? Desse carreamento. Então, porque se a gente não fizer nenhum tratamento no pé do muro, né? O muro pode ficar comprometido, pode se deformar ou até vir a tombar, né? Então, não é interessante. Pensando nisso, né, teria que ou fazer o muro mais alto, fazer um engastamento maior, só que isso ia encarecer bastante o muro, ia dar uma questão de execução aqui, ia complicar mais, né, fazer uma escavação muito grande aqui com a presença da água acaba dificultando, né. E aí entra a utilização de colchão reno, que ele vai servir como uma plataforma de deformação, que vai proteger ali o pé do muro, né. Então, o colchão reno ele não vai ter uma função estrutural, a função dele é só de proteção superficial. Então, ele pode ser aplicado ali em taludes, né, proteção de taludes, ou no caso ali que eu mostrei aquela seção, né, protegendo o pé do muro. A função dele é essa, né, revestimento. Então, o colchão ele não vai interferir na estabilidade do talude, ele só faz uma proteção superficial.
Ele tem diafragmas também, né, a cada 1 metro, e aí tem alguns tamanhos padrões, né? A largura dele é sempre 2 metros, mas aí o comprimento varia de 3 a 6 metros, e a espessura, a gente trabalha com 17, 23 e 30 centímetros. Conforme a velocidade da água, ele vai ter um desempenho, né? Então a gente tem que analisar o contexto para dizer qual vai ser o mais indicado aí para a situação. Então, no caso, utilizando aí o colchão para revestimento aqui de margens, né, de proteção de taludes, também tem a questão da utilização aí do geotêxtil, né? Também é bem importante porque ele vai deixar confinado o solo, evitando assim o carreamento do material, né? Então a água vai percolar pelo colchão, mas o geotêxtil vai deixar confinado o solo, evitando assim que o colchão se deforme, evitando aí problemas aí no talude ou no fundo do canal. No caso aqui, um exemplo, né, de uma seção aqui de um córrego, de um rio, né, onde eu tenha uma instabilidade já apresentada, já uma erosão, eu tenho que pensar então em um muro, né, em recompor aqui com um muro de contenção. Então ele vai estar protegendo a margem e vai estar servindo como contenção. Mas se eu tiver uma outra situação onde eu tenha um talude, né, então aqui no caso o muro e a proteção aqui com o colchão reno, né? Então nessa imagem vocês podem ver o colchão ali aplicado. Mas pensando numa situação similar, e aí, mas que a erosão não esteja tão avançada, né? Eu posso pensar em uma obra até mais barata, né? Aonde eu faço só um revestimento do talude, né? E mantenho ele na condição que ele está. E aí entra a utilização, né? No caso dos colchões. Se eu tiver um nível de água constante, aí tem um outro tipo de gabião que pode ser aplicado, né? Porque o gabião e o colchão reno eu preciso trabalhar no seco, né? Eu não posso trabalhar com a presença da água, né? Ou tem que ter uma lâmina d'água muito pequena para conseguir trabalhar dentro, né? Se eu tiver uma lâmina d'água um pouco maior, aí entra a utilização do gabião tipo saco, né? Que é um gabião em formato cilíndrico, né? E aí ele é preenchido no seco, né? Ele é montado e preenchido no seco e é lançado no local com o auxílio de um equipamento mecânico. Aqui nessas imagens vocês podem ver ele sendo montado, né? Então como ele chega na obra, aqui a montagem, os operários aí montando ele no formato. Aí depois de montado se coloca aqui tirantes também para ele ficar, né? Não se deformar. Depois se faz o enchimento, então, né, com as pedras, se faz a amarração final, né, da parte superior, e aí, com o auxílio do equipamento mecânico, é levado até o local. E aí lá é lançado, então, né, dentro da água. Então, nessa imagem, vocês estão vendo também, né, um equipamento ali preparando a base, né, onde vai ser lançado o gabião tipo saco. E aí, com um operário lá ajudando a instalar o gabião saco, né, ele vai ser aplicado, né, com a presença da água mesmo. Depois de lançado, ele já está funcionando, já está trabalhando, então, né? E aí, acima do nível da água, se trabalha daí com os gabiões tipo caixa. Então, eu trabalho com o gabião saco até chegar ao nível da água, depois eu aplico daí as gaiolas, né, em formato de caixa. E a função do gabião saco também é proteção aí do pé do talude, né? Então ele tem essa função aí de deformação também, né? A composição da malha, né? A durabilidade dessa malha, dos tipos de gabiões. Então eles são aplicados em diversas situações, em diversos tipos de obras. E aí isso vai trazer uma certa durabilidade, né? E aí, muitas vezes, a gente é questionado, mas quanto tempo dura um gabião? Né?
a resposta ela não é objetiva, né? A resposta é depende da solicitação, depende de onde ele vai estar aplicado, porque o gabião hoje, a composição do arame é feito com um arame de baixo teor de carbono, né? Que é a alma de aço, aí um revestimento com zinco-alumínio, é um revestimento metálico, que é o zinco-alumínio, e aí, em determinadas situações, a gente pode colocar uma proteção adicional, que é um polímero, né? Então, nesse caso aqui, o formato tradicional padrão aqui é um arame trefilado, revestido com uma galvanização ali com zinco-alumínio, e em função aí do crescimento aí populacional, industrial, né? Aí o que ocorre, né? O gabião que era feito há um tempo atrás, ele tinha uma tecnologia, ele tinha uma durabilidade. Por quê? Porque atendia aquela demanda, né, daquela época. Mas hoje, se a gente pensar assim, o mesmo gabião de 30 anos vai atender a necessidade hoje? Ou o mesmo córrego, o mesmo rio que tem hoje aqui próximo, é o mesmo, o mesmo de que há 30 anos atrás? Como é que ele está, né? Então, o crescimento aí da população aí faz com que a agressividade aumente, né? E aí isso faz com a necessidade de melhorar a qualidade desse revestimento, tá? Então a Macafé já está no quarta geração desse revestimento, né? Então já passou aí por outros tipos aí de revestimento, mas hoje a gente tem essa composição. A abrasão, até pouco tempo, ela era o calcanhar de Aquiles aí do gabião, né? Porque a abrasão ela pode ser por fricção ou por impacto, né? Então, os dois tipos aqui vão acabar danificando, né, o arame, né, ou a malha, né? Então, por fricção ali, raspando, ou através do impacto, né, batendo ali algum material, acaba danificando aí a tela, tá? Pensando nisso, né, por muito tempo se trabalhou com um revestimento chamado PVC, revestimento tradicional, mas o PVC ele tem limitação de resistência, né, aos raios do sol, resistência a ácidos e a questão da abrasão. Mas por muito tempo ele foi utilizado, só que ao longo do tempo, né, a exposição aos raios do sol e tudo mais, ele vai se degradando. Ou em meios ácidos também, né, aqui nessa imagem vocês podem ver ele depois exposto aí a um ensaio, né, em meio ácido, ele se danificou totalmente, né? Então isso vai encurtando a vida útil aí da tela, né? Ou no caso aqui de canais onde tem um carreamento aí de blocos de pedras, né, muito grande, que podem causar uma abrasão aí na tela. Em função disso, a Macafé lançou um polímero chamado Polimac. É um polímero de alta performance, é um polímero que ele dura muito mais do que o PVC. O PVC a gente tem ainda, né? Mas o Polimac, aí comparando o Polimac com o PVC, ele tem uma resistência maior aos ácidos, resistência maior aos raios do sol e resistência muito maior também à abrasão, né? Também a maior resistência aqui na questão de variação de temperaturas, né, porque existem diversas aplicações, né, então se a gente pensar num gabião que a Macafé fornece aplicado em Urubici, outro aplicado no Nordeste, né, então varia bastante aí o ambiente, né, então a gente tem que pensar em todas as situações, isso falando só em Brasil, né, então pensando na América Latina, né, a variação é muito maior ainda, né. Mas na questão da abrasão, a Macafé desenvolveu aqui esse ensaio, né, adaptou um ensaio existente já, pensando em trazer para laboratório uma condição de trabalho mesmo, né, onde o material pode ficar exposto e sofrendo a abrasão, né, com a água batendo e carreando o material, né, isso acaba danificando. Então esse ensaio aqui, onde tem uma pedra que fica passando, né, em cima do fio, ela fica contabilizando quantas passagens, né? Quantas passagens aí sobre o arame, né? Sobre o revestimento, até ter um desgaste total do revestimento.
e se dá por encerrado o ensaio. E aí ele conta quantas vezes ele passou, né? Quantos ciclos, né? Então, no caso do PVC, do revestimento tradicional, ele resiste a 10 mil ciclos, né? 10 mil passadas. Já o Polimac resiste a 100 mil ciclos, é 10 vezes mais. Então, ele é bem mais resistente, né? Esse polímero ele atende às normas aí existentes, né? Porque existem normas que a gente tem que acabar atendendo, né? Mas o polímero, o Polimac, ele já atende, né? Não tem a questão normativa aí que pode conflitar. Ele já atende essa situação também. Então, em casos em ambientes mais agressivos, né? Em obras hidráulicas, é bem importante utilizar com esse tipo de revestimento, né? Obras aí de diversos tipos, né? Proteção de aterros de ponte, ou até próprio apoio de ponte também, né? Ou aterros de encontro de pontes, né? Aqui nesse caso vocês podem ver uma ponte apoiada diretamente sobre os gabiões. Não é possível, né? Desde que o solo de fundação aí permita, né? Então tem que ter um solo de boa capacidade de suporte e o gabião ele vai resistir aí a esse esforço. Outras aplicações, né, dos colchões aqui para proteção de canais, proteção de bueiros, né? Então, algumas aplicações, né, escadas de dissipação de energia também, então, diversos tipos de aplicações, barragens, né, barragens para controle de fluxo. Então, pensando aí em perpetuar a solução, né, fazer com que a durabilidade das soluções aí sejam muito grandes, aí a Macafé desenvolveu essa solução. Mas voltando aqui para aquela imagem inicial aqui dessa sessão, né, que eu mostrei antes, agora falando então de outro tipo de intervenção. Se a gente tiver, por exemplo, a necessidade de fazer um aterro para uma finalidade como uma ampliação de uma indústria, por exemplo, ou um aterro para uma rodovia, algo nesse sentido, né? Também a primeira solução que vem em mente, né, seria um talude. Ainda é uma solução interessante, mas não quer dizer que ela pode ser aplicada em todos os locais, né? Eu posso ter limitações aqui de espaço, né? Então, pensando nisso, também entra a questão de solos reforçados, né? Da utilização aí de muros em solo reforçado. Nessas imagens que eu vou mostrar agora, vocês vão ver o conceito do solo reforçado. Então, pensando num tipo de solo qualquer, se eu aplicar uma sobrecarga sobre o solo, a tendência desse solo é ter alguma deformação. Essa deformação vai ser maior ou menor conforme as características do solo e conforme a sobrecarga. Então, nesse exemplo prático, né, que vocês podem testar também aí, bem simples, aplicando ali uma sobrecarga sobre esse solo, né, esse solo teve uma deformação bem excessiva, né? Mas pensando então esse mesmo solo, agora com um reforço dentro dele, né, aplicado ali uma espécie de geogrelha, o comportamento dele muda. Então o conceito do solo reforçado é aplicar reforço dentro desse solo, que vai mudar então as características, né, o comportamento dele. O solo é o mesmo, mas o comportamento dele já vai ser outro. Ele vai ter uma deformação muito menor, né? Então esse mesmo solo e a mesma sobrecarga, o comportamento dele foi bem diferente, né? Como vocês estão vendo aqui, ele acabou ficando, né, dando estabilidade, então, daquela forma como ele estava. Então, lembrando ali do conceito do muro à gravidade. Então, é um muro de peso, né? Quanto mais alto é a estrutura, maior vai ser a base, porque as tensões ficarão distribuídas na base, né? Já no caso do solo reforçado, o conceito é o reforço que vai estar inserido no aterro é que vai dar a estabilidade, então, ao maciço. São conceitos diferentes, né? Então, nesse caso, a gente consegue até fazer muros mais altos, né, com uma questão financeira mais adequada, né? Então, o gabião ele pode ser utilizado em alturas elevadas, mas a limitação geralmente é financeira. E aí entraria então a utilização dos muros em solo reforçado.
No caso do Terra Mesh System, que é a nossa solução, ele vai ter uma gaiola, né, de gabião aqui de 2 metros de largura, mas a tampa da gaiola, a frente, o fundo e o reforço é um pano único, é a própria tela, né, de dupla torção, que ela que vai ser o reforço. Ela que vai dar a estabilidade. Então ela vai estar inserida aqui, né, dentro do aterro. Então uma característica desse tipo de muro é que o aterro sobe junto com o muro. Então eu tenho que fazer primeiro a face do muro e depois eu venho com um aterro compactado, né? Então eu tenho que lembrar que o aterro ele faz parte da estrutura. Então a estrutura ela vai trabalhar junto com o aterro, né? Então essa é a questão de conceito mesmo da solução, né? Como eu falei, né? A frente, o fundo e o reforço é um pano único aqui em tela. E a tela fica inserida dentro do aterro e através do formato dela, ela vai ficar confinada lá dentro do solo, né? E vai trabalhar junto aqui com as características aqui do solo, né? Ele vai travar. Então a compactação do solo é bem importante nesse caso, tá? Mas eu consigo trabalhar aqui com um material mais argiloso até, né? Não preciso trabalhar só com material granular, que isso é uma questão aí de muros aí em solo reforçado, geralmente precisa de material mais granular. Mas no caso aqui do Terra Mesh, não necessariamente, tá? A tela tem uma resistência aqui conhecida, né? A tela de dupla torção. Então, em alguns casos, ela não vai suprir a necessidade. Aí a gente entraria na utilização de geogrelhas. Geogrelha que é um reforço adicional, né? E a gente trabalha com geogrelhas aí com resistências variadas, resistências maiores. Nessa animação aqui vocês podem ver um muro que foi executado, né? Foi feita essa animação aí a pedido do cliente. Foi feito um lastro de um colchão aqui drenante do pé do muro, né? No pé do aterro também, envolvido aqui com geotêxtil. Depois de feito esse colchão drenante, começou então a aplicação da geogrelha, que vai ser o reforço, né? E assim os elementos terra mesh, e assim subindo então o muro, né? O aterro, tá? E assim sucessivamente até chegar ao topo, né? Então, o processo de execução, como eu falei, ele é o muro junto com o aterro. Eles devem trabalhar juntos, tá? Assim até chegar ao topo do talude, né? Conforme o dimensionamento. O comprimento do reforço ele é variável, né? E aí depende muito das características do solo e da altura. No primeiro terço aqui do Terra Mesh, né, acaba tendo uma solicitação maior e aí então a gente precisa colocar reforços mais próximos, né, para evitar a deformação da face. E em algumas situações a gente usa como referência esse comprimento aqui, né, de 60% a 80% da altura para iniciar o dimensionamento aí do muro, né, do reforço. Então, o comprimento do reforço ele varia em torno disso, né, de 60% a 80% da altura. O Maxstars é o software que a gente utiliza aí para o dimensionamento, tá? Ele está disponível, vocês podem ter acesso também. Aqui eu vou trazer alguns exemplos aqui de obras, né, um Terra Mesh aqui com 28 metros de altura, no Rio de Janeiro. Então, foi aplicado, foi executado, né? É um muro bem expressivo. Aqui em Santa Catarina tem um muro na BR-101, em Maracajá, bem interessante também, porque tem um encontro portante, é um viaduto que ele não tem pilares, ele está apoiado diretamente sobre o aterro reforçado, né? Então, aqui é a instalação aqui do viaduto, né? Das vigas do viaduto, e hoje
ele está em funcionamento, né? Vocês podem ver que ele está apoiado sobre o aterro mesmo. Aqui outra imagem do outro lado, né? Não tem pilares. Então acaba sendo bem interessante essa solução. Criciúma, a gente tem ali a via rápida, algumas aplicações aí desse sistema também, outros tipos, né, outros dimensionamentos, né, outras obras. Vou trazer aqui algumas imagens, né? Aqui então ele acaba sendo flexível, né? Ele permite fazer angulações, tá? Ele permite aí a gente trabalhar de diversas maneiras, né? Então aqui nessas imagens, né, vocês podem ver algumas aplicações. Um solo reforçado com face verde é outra solução. A diferença é que não tem a caixa, né, preenchida com pedra, e ele tem uma leve inclinação aqui da face. E aí a face também ela requer um tratamento vegetal, tá? Então eu preciso pensar também nesse tratamento vegetal e lembrar que tem essa inclinação aí de 70 graus. E aí, depois de acabado o muro, né, a vegetação se desenvolve e ele fica bem discreto, né? Então o muro ele vai acabar ficando a vegetação ali aparecendo, tá? Quando eu tenho uma situação em área de corte, aí já muda um pouco, né? Já muda a questão ali do dimensionamento ou de solução. Aí a gente entra então uma aplicação aqui de lembrando aqui da proteção superficial, tá? Mas a proteção superficial aqui com as geomantas, né, para proteção de taludes, né? Só que nesse caso aqui, se eu tiver que fazer um corte e eu tenho que estabilizar, né, a minha ruptura global aqui está passando e não está tendo estabilidade, aí eu posso entrar com uma solução em solo grampeado. Essa é uma alternativa, né? Então eu entro com o grampeamento, né? E aí aplico na face a uma geomanta, né? A gente trabalha com telas e geomantas para aplicar então nessa superfície, tá? E aí nesse caso a tela ela tem a geomanta tem a adição da tela, né? A tela dupla torção. Alguns exemplos aqui também de algumas aplicações, taludes rochosos, né? Outras aplicações dessas telas para proteção contra a queda de rochas, né? Então, pode ocorrer situações similares, né, se não tiver um devido tratamento aí dos taludes, né? Então, as telas aí, elas são utilizadas com essa finalidade, né, de proteção. Eu já estou finalizando aqui, pessoal, eu sei que o tempo aqui já acabou, mas vou acelerar então aqui. Então, a utilização, né, das telas aí para revestimento aí de revestimento superficial, né, ou solo grampeado. A gente trabalha com barreiras dinâmicas e barreiras estáticas, né? Revestimento simples aqui com as telas, onde eu vou prender só no topo e no pé, ou também um revestimento cortical, que eu vou fazer um travamento desses blocos aqui ao longo do talude, né? Aí eu tenho que pensar nos chumbadores ao longo do talude. Então acaba sendo uma solução um pouco mais cara, essa, né, em função aí dos taludes, né? Aqui algumas aplicações desse material aplicado, né? Os chumbadores, as placas, a tela ali revestindo o talude. Essa tela a gente tem também com cabos de aço. Aí, dependendo da necessidade, vai ter mais cabos de aço ou menos, né? E no caso aqui das barreiras, né? As barreiras dinâmicas e as barreiras estáticas. Barreiras estáticas, elas são rígidas, então ela resiste ali a impactos, né, de material. Aqui uma barreira sendo ensaiada, né, analisando ali um impacto e o comportamento, né, da estrutura. Então a tendência dela é não se mover, diferente de uma barreira dinâmica, onde ela vai se deformar. Então a barreira dinâmica ela é feita justamente para se deformar. Então, caso ocorra um desprendimento de algum bloco, né, ela vai se deformar, mas vai reter esse bloco, vai frear ali a energia, né? E finalizando, né, a aplicação aqui de geocomposto para drenagem. No caso aqui de situações aí onde requerem drenagem, né, a gente desenvolveu um dreno
onde não se trabalha com brita, né? É um geocomposto drenante. Então, eu não preciso trabalhar com a brita, né? Não vou ter a necessidade de volumes grandes aí de material, né? Então, é utilizado aí para drenos de rodovias, ferrovias, para rebaixamento aí de lençol freático, aí evitando, né? Aí, possíveis problemas, né? Então, a função aí dos drenos ele trabalha como um dreno convencional, mas a aplicação é um pouco diferente, mas o desempenho dele é bem interessante, né, bem adequado aí para diversos tipos de situação aí onde requer algum tipo de drenagem, tá? Tem algumas diferenças, né? A abertura da vala é muito menor, então tem uma série de vantagens, né? Além do custo. O custo é uma das vantagens. Aplicado também aí em muros, né? Muros de contenção, diversos tipos, né? Então não precisa trabalhar com a brita, é só esse dreno e ele vai estar, né, sendo aplicado, vai estar atendendo ali a necessidade, né? Fazendo a drenagem, então, de muros ou de muros de contenção, de rebaixamento aí de lençol freático, né, de ruas e rodovias, e também aplicado até em campos de futebol. Então, campos esportivos também pode ser feito, né, com esse sistema. Tá? E onde tem a presença da água, né, em pisos também, né, de jardins, floreiras, né, telhados verdes, né? Então, diversas aplicações aí desse material. Pessoal, vou deixar aqui o meu contato, porque o tempo aí já esgotou, mas caso alguém tenha alguma dúvida, queira alguma informação adicional, tem meu telefone, meu e-mail, tá? Espero ter trazido aqui informações aí relevantes para vocês, e espero também que não seja um único contato, né? Que a gente volte a se encontrar em outras ou aqui no próprio IFSC, ou, né, profissionalmente, aí onde vocês estiverem. Obrigado aí pela atenção. Até mais. Obrigada, Adroaldo. A gente está em cima do laço, mas eu vou abrir espaço para 2 perguntas. Uma do YouTube, tem mais de uma aqui, mas não vai dar tempo de responder todas. E uma aqui do auditório, então, tá bom? No YouTube, eu vou começar pela primeira, que foi a do Radamés. Ele pergunta assim. Alguém escreveu aqui. Tem uma dúvida. O gabião fica um sobre o outro, não precisa alternar sua posição, assim como é feito numa parede de bloco cerâmico? O gabião, as caixas de gabião são tamanhos variados, e aí só que elas são unidas, né, através de amarração, então não tem essa necessidade de fazer essa costura, né, como uma alvenaria convencional, porque a amarração vai fazer com que a estrutura seja monolítica, uma estrutura única, independente do tamanho da caixa. Mas isso é importante, fazer a amarração adequada para que ele tenha essa função, né, função de ser uma estrutura única, né, uma estrutura monolítica. Então, não tem a necessidade de fazer essa intercalar ali as caixas, né? Boa noite, pessoal. Rogério, curso de edificações noturno. O senhor falou aí para fazer o gapião, né? Aí, no caso, você não falou se há necessidade de fazer algum ensaio aí para fazer essa encosta aí? Porque se eu sou uma pessoa que vou ligar para a tua empresa e vou pedir para fazer esse trabalho aí, é necessário algum ensaio tipo SPT no terreno? Porque já está com um problema degradado, né? Então, quero saber essa informação sua. Obrigado. Certo. Então, quando a gente vai dimensionar um muro de contenção, eu vou precisar de informações básicas ali para poder fazer o dimensionamento. Eu não posso simplesmente no visual ir lá e dizer, não, olhando lá eu sei quais as características. Muitas vezes é isso que acontece, a gente tem que dimensionar sem ter muita informação, mas o correto é ter as informações do solo, né, topografia dele, né, para saber o desnível real, né, mas as características do solo, de ângulo de atrito, peso específico, coesão,
Então, eu tenho que ter essas informações para poder rodar no software. Sem isso, eu não vou para lugar nenhum. Ou eu tenho através de SPT, que eu posso fazer correlações para chegar nesses valores, ou eu posso fazer ensaios específicos, né, como um ensaio de cisalhamento direto que me traz essas informações. Mas, assim, para qualquer obra geotécnica, é importante ter a caracterização adequada do solo que a gente vai estar trabalhando. Ok, obrigado.